Este é o último ataque do inimigo antes do seu próximo nível. Você já percebeu que quando Deus está prestes a fazer algo grandioso em sua vida, tudo parece desmoronar ao seu redor? O emprego que você precisava não veio. O relacionamento que você esperava se desfez. A saúde que você orava por restauração piorou. É exatamente nesse momento que muitos desistem, sem entender que estão vivendo o princípio mais poderoso da guerra espiritual. William Branham, em sua pregação Perseverant de 1962, ensinou algo que precisa revolucionar seu entendimento hoje. Ele declarou com autoridade que quando um homem tem fé no que está tentando alcançar, ele se torna perseverante. A fé precisa estar baseada em algo, e quando você fundamenta sua fé na palavra de Deus, então você pode ser perseverante porque é a palavra de Deus falando. Branham não estava inventando uma teoria. Ele estava revelando um padrão que atravessa toda a Escritura e que está acontecendo em sua vida agora mesmo. Deixe-me te mostrar como isso funciona. Abra comigo em Êxodo capítulo 14. Ali está o povo de Deus saindo do Egito. 400 anos de escravidão chegaram ao fim através de sinais e maravilhas. Eles cruzaram a fronteira rumo à liberdade. Mas então algo inesperado acontece. Deus ordena que Moisés faça o povo acampar perto do mar. E a Bíblia diz no versículo 3 que Faraó olharia para aquela situação e pensaria que eles estavam perdidos no deserto, encurralados pela geografia. O que parecia um erro de navegação era, na verdade, um propósito divino. Deus estava armando uma emboscada. O versículo 4 é devastador. O Senhor diz que Ele mesmo endureceria o coração de Faraó para que ele perseguisse Israel e, através disso, Deus seria glorificado. Você entende o que isso significa? Deus permitiu que o inimigo intensificasse o ataque justamente antes da maior demonstração de poder que Israel havia visto até aquele momento. O Mar Vermelho estava à frente, as montanhas dos lados, e o exército egípcio vinha atrás com 600 carros de guerra escolhidos. O povo entrou em pânico. Versículo 10. Eles viram os egípcios marchando atrás deles e clamaram ao Senhor com medo. Olhe o que eles disseram a Moisés no versículo 11. Será que não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá e morrermos no deserto? Sarcasmo, incredulidade, medo. E você sabe de uma coisa? Se você está passando por aquilo que eu estou descrevendo agora, talvez esteja sentindo exatamente isso. Você olha para trás e vê os problemas se multiplicando. Olha para frente e vê obstáculos impossíveis e começa a questionar se Deus realmente te trouxe até aqui para te abandonar. Me conta aqui nos comentários de qual estado você está me ouvindo agora, porque eu quero que você entenda uma verdade que mudará tudo. A resposta de Moisés no versículo 13 não foi um consolo vazio. Não tenhais medo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa não é uma ordem para a passividade, é uma ordem para a fé inabalável. Branham pregou em 63 que quando George Washington atravessou o rio Delaware em pleno inverno, com gelo até a cintura e seu exército sem sapatos, 3 balas de mosquete atravessaram seu casaco sem tocá-lo. Ele era perseverante porque havia orado a noite toda até estar molhado até os quadris na neve. Ele tinha ouvido de Deus, e quando você ouve de Deus, nada pode te parar. Nem o Delaware congelado, nem o Mar Vermelho, nem os 600 carros do inimigo. O que parece seu fim é, na verdade, seu recomeço. O ataque que você está enfrentando não é para te destruir, é para te posicionar para a maior manifestação da glória de Deus que você já experimentou. Mas você precisa entender o princípio. Quanto maior a oposição, mais próxima está a vitória. Quanto mais intenso o ataque, mais iminente é o milagre. O inimigo sabe disso. Por isso ele se lança com tudo quando você está a um passo de atravessar para o outro lado. Agora eu preciso te revelar algo que William Branham ensinou em 1947 que vai libertar você das algemas da incredulidade. Na pregação Fé é a Substância, ele confrontou uma jovem que estava morrendo e disse algo chocante. A menina insistia que tinha fé, mas Branham olhou nos olhos dela e declarou que ela não tinha fé nenhuma. Ela tinha esperança.
E existe uma diferença brutal entre esperança e fé. Branham explicou que fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. A esperança diz, eu quero que isso aconteça. A fé diz, isso já aconteceu. A esperança está no futuro. A fé está no agora. A esperança deseja. A fé possui. E a diferença entre essas duas coisas determina se você vai atravessar seu mar vermelho ou morrer na margem olhando para ele. Deixe-me te mostrar isso em Hebreus 11, versículo 1. Fora a fé, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Preste atenção nessas palavras. Certeza. Convicção. Não são palavras fracas, são palavras absolutas. Quando você tem fé genuína baseada na palavra de Deus, você não está torcendo para que algo aconteça. Você está convicto de que já aconteceu no mundo espiritual. Branham contou na mesma pregação que, pendurado no quarto daquela menina, havia um cordão com uma pulseirinha branca balançando. Ele perguntou se ela tinha fé para que aquela pulseira caísse no chão. Ela disse que sim, mas nada aconteceu. Então Branham revelou a verdade devastadora. Se você realmente tivesse fé, aquela pulseira teria caído, porque fé genuína move montanhas. Fé genuína faz o impossível acontecer. O problema de muitos hoje é que estão olhando para as circunstâncias em vez de olhar para a palavra. Você olha para o saldo da conta bancária, olha para o diagnóstico médico, olha para o relacionamento quebrado. E todas essas coisas gritam impossível. Mas fé não ouve o grito das circunstâncias. Fé ouve a voz de Deus na palavra. Voltemos ao Mar Vermelho. Quando Moisés levantou a vara sobre as águas, aquilo não fazia sentido. Como um pedaço de madeira vai abrir um mar? Mas Deus havia dito no versículo 16, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o. E Moisés tinha uma escolha: olhar para a impossibilidade das águas ou olhar para a autoridade da palavra. Ele escolheu a palavra. E o versículo 21 nos mostra o resultado. O Senhor fez o mar voltar com forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Perceba que não foi um processo instantâneo. Diz que o vento soprou a noite toda. Isso significa que houve um período onde nada parecia estar acontecendo. Moisés manteve a vara erguida. O povo ficou na praia. E lentamente, hora após hora, as águas começaram a recuar. Quantos desistem durante a noite? Quantos soltam a vara porque não veem mudança imediata? Deixe aqui nos comentários o seu nome para eu orar por você. Porque a fé verdadeira não desiste quando não vê movimento. Fé verdadeira se agarra à palavra, mesmo quando tudo ao redor contradiz aquela palavra. Branham disse que quando você pode basear sua fé na palavra de Deus, então você pode ser perseverante, porque é a palavra de Deus. Isso não é pensamento positivo, não é autoajuda espiritual. É uma lei do reino. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer fé genuína? Pare de ouvir as circunstâncias e comece a ouvir a palavra. Porque enquanto você estiver ouvindo o que o médico disse, o que o gerente do banco disse, o que as pessoas estão dizendo, sua fé nunca vai crescer. Mas quando você começa a ouvir o que Deus disse, algo muda dentro de você. Existe um princípio no reino de Deus que poucos compreendem, mas que está operando em sua vida neste exato momento. William Branham revelou em suas pregações sobre perseverança que nenhum homem pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando alcançar. Você precisa saber o que está buscando e ter fé de que vai conseguir. E isso te torna persistente. Algo que você sabe que é real. A fé é baseada dessa forma. A fé não se fundamenta num mito ou nas palavras de algum homem. A fé estabelece seu lugar de descanso eterno na palavra do Senhor, na palavra de Deus que é a Bíblia. Branham pregava isso com uma convicção inabalável, porque ele entendia que quando a pressão aumenta, não é sinal de que Deus te abandonou, é sinal de que Deus está prestes a te promover. Abra comigo em Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações.
Essa é uma das ordens mais contraintuitivas da Bíblia. Alegria em meio à provação? Como isso faz sentido? Mas o versículo 3 explica: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E o versículo 4 completa o pensamento: mas a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Você percebe o que está acontecendo? A provação não é para te destruir. A provação é para te aperfeiçoar. A pressão não é para te quebrar. A pressão é para te moldar. Quando um diamante está sendo formado nas profundezas da terra, ele passa por pressão extrema e calor intenso. Sem essa pressão, o carbono nunca se transforma em diamante, permanece apenas carvão. Deus está usando a pressão para transformar você em algo precioso. Branham ensinou em 1962 que quando alguém vem até ele dizendo que tem cura nas mãos ou poder especial, ele não é muito perseverante quanto a isso. Porque nenhum médico, nenhuma medicina, nada jamais curou alguém exceto Deus. Ele desafiava as pessoas a mostrarem um médico que afirma ser curador. A Clínica Mayo disse a Branham que não afirmam ser curadores, apenas auxiliam a natureza. Deus é o curador. O que Branham estava revelando é que quando você coloca sua fé em métodos humanos, você ficará sempre oscilando. Mas quando você coloca sua fé em Deus e em sua palavra, nada pode te mover. Veja Moisés novamente. Êxodo 14, versículo 15. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Havia chegado a hora de parar de orar e começar a andar. Hora de parar de contemplar o problema. Muitos ficam paralisados na margem orando pela mesma coisa anos a fio. Mas há um momento em que Deus diz: é hora de marchar. É hora de erguer a vara. É hora de colocar o pé na água. Porque a pressão máxima indica que você chegou ao ponto de virada. Quando o faraó estava mais perto. Quando o mar estava mais impossível. Foi exatamente quando Deus disse: marche. Você precisa discernir esse momento. Quando tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo, quando a pressão vem de todos os lados simultaneamente, quando você sente que não aguenta mais nenhum dia, é porque você está no limiar do milagre. O inimigo sabe disso, por isso ele intensifica tudo esperando que você desista a centímetros da linha de chegada. Mas se você entender o que Branham ensinou, você vai olhar para essa pressão e declarar que Deus te deu a vitória. Assim como George Washington declarou diante do Delaware congelado: Deus me deu a vitória. Não importa quantas balas atravessem meu casaco, não importa quanto gelo haja no rio. Eu vou atravessar porque Deus disse que eu vou atravessar. William Branham pregou em 1960 algo que a igreja moderna esqueceu completamente. Na pregação Tendo Conferências, ele revelou que o centurião romano entendeu um princípio de autoridade que muitos crentes hoje ainda não compreendem. O centurião disse a Jesus: eu reconheço que você é o Filho de Deus e todas as enfermidades estão sob sua autoridade. Você pode dizer a elas: vá, e elas têm que ir. Esse homem não era judeu, não frequentava a sinagoga, mas ele entendeu algo fundamental. Ele reconheceu que enfermidade, pecado e tudo mais estava sob o controle de Jesus, que Jesus podia controlar tudo. E Branham disse que é assim que deveríamos ver hoje, mas poucos veem, porque a igreja perdeu a revelação da autoridade delegada. Você precisa entender o que Jesus declarou em Lucas 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Leia isso novamente. Jesus não disse que te deu sugestões, não disse que te deu boas intenções. Ele disse que te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente pode te causar dano. Essa não é uma promessa futura, é uma realidade presente. O problema é que a maioria dos crentes age como se o diabo tivesse mais autoridade do que eles. Age como se a doença tivesse a última palavra. Age como se a circunstância financeira determinasse o futuro. Mas Jesus já derrotou todo o principado e potestade. Colossenses 2,15 diz que ele despojou os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele quebrou todo o poder que o inimigo tinha sobre a humanidade. E então ele te delegou essa autoridade. Mateus 28, 18 e 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Você percebe? Jesus recebeu toda a autoridade e depois disse, portanto, ide. Ele transferiu a autoridade para você. Você não está esperando que Deus faça algo. Deus já fez. Agora ele está esperando que você use a autoridade que ele te deu. Branham testemunhou sobre o centurião que reconhecia a autoridade. O centurião disse em Mateus 8, eu também sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ele entendeu cadeia de comando. E por causa disso Jesus disse que não havia encontrado fé tão grande nem mesmo em Israel. O que tornou aquela fé tão grande? O entendimento de autoridade. Você não precisa suplicar a Deus que faça algo com o inimigo que te ataca. Você precisa usar a autoridade que ele já te deu. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus não desceu pessoalmente para abrir as águas. Ele disse a Moisés, levanta a vara e estende a mão. Deus delegou a autoridade a Moisés, e Moisés exerceu essa autoridade. O mesmo princípio opera hoje. Deus te deu a vara da sua palavra. Ele te deu autoridade no nome de Jesus. Agora ele está esperando que você levante essa vara e ordene que o mar se abra. O inimigo conhece essa autoridade. Por isso ele trabalha dia e noite para que você nunca descubra que a tem. Ele quer que você viva como vítima, quando Jesus te fez mais que vencedor. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não diz que seremos, diz que somos. Tempo presente. Você já é vencedor. A batalha já foi ganha. Você só precisa exercer a autoridade que já possui. William Branham pregou repetidamente sobre o caminho provido por Deus e revelou algo crucial sobre o tempo divino. Ele dizia que Deus sempre tem um caminho provido. Ele já providenciou. Ele segura ali em cima acumulando juros para depois te dar. Deus não está improvisando. Ele já preparou tudo antes mesmo de você precisar. Mas há um tempo determinado para a manifestação. Abra em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus opera em tempos específicos. Não é o tempo do relógio, é o Kairos, o tempo oportuno de Deus. O momento perfeito onde todas as coisas convergem para cumprir o propósito divino. E Gálatas 4:4 confirma. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus não veio num momento aleatório da história. Ele veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando cada peça do tabuleiro estava no lugar certo. O Império Romano havia construído estradas que permitiriam que o Evangelho se espalhasse rapidamente. O idioma grego se tornou universal, facilitando a comunicação. A expectativa messiânica estava no auge. Tudo convergia para aquele momento específico. E o mesmo princípio opera em sua vida. O ataque que você está enfrentando não significa que Deus atrasou. Significa que você está entrando no Kairos, o momento onde Deus vai manifestar o que ele já preparou. Branham testificava que quando ele pensava que Deus havia terminado com ele, que estava acabado, Deus ressurgia com algo novo. Uma carta chegava de um rei convidando-o para pregar. Uma provisão aparecia exatamente quando necessário. Ele contou sobre um homem multimilionário que ligou oferecendo um Cadillac novo. Branham recusou dizendo que não precisava. Mas perceba o princípio. Deus já havia preparado a provisão antes mesmo de Branham saber que precisaria. No tempo exato de Deus, aquela provisão se manifestou. Você está sendo atacado ferozmente agora porque seu Kairos chegou. O inimigo percebe que o tempo de Deus está se aproximando. Pense em Israel no Êxodo. Por 400 anos, eles clamaram por libertação. Nada acontecia. Até que no tempo determinado, Êxodo 2:23 ao 25, Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança. E imediatamente começou a mover. Moisés nasceu. Foi preparado.
foi chamado. E em 1 ano, todo o Egito foi abalado e Israel liberto. 400 anos de silêncio. 1 ano de manifestação explosiva. José passou 13 anos na prisão, 13 anos esperando, até que em um único dia, Gênesis 41, ele saiu da prisão para o palácio, do esquecimento para governador do Egito. Porque chegou seu Kairós, o tempo de Deus para ele. O ataque intenso que você enfrenta é porque seu tempo chegou. O inimigo sabe, por isso ele se lança com fúria. Mas quanto mais ele ataca, mais confirma que você está no limiar. Não desista agora. Não recue quando a batalha se intensifica, porque a intensidade do ataque revela a proximidade da vitória. Seu Kairós chegou, e nada pode impedir o que Deus determinou para este tempo específico da sua vida. O Mar Vermelho não impediu Israel quando chegou o tempo deles. E o mar que está diante de você não vai te impedir quando Deus disser, agora é a hora.